Vamos começar. Então, boa noite para todas e todos. Bom dia, boa tarde, sei lá. Boa madrugada, se você está assistindo isso às 5 horas da manhã. Coisas que eu faria, né? Porque eu nunca tô dormindo essa hora. Enfim, o meu áudio tá ok. Eu comprei o fone para gravar aula, nunca gravei uma aula de fone. Enfim, então hoje temos a nossa 23ª aula. Vou assumir que sim. Vamos falar sobre democracia minha. Nossa, entrou mais um Lucas. Você que não está vendo isso, são 4 Lucas agora. Deu um bug aqui, tá? Enfim, hoje vamos falar sobre democracia racial, o mito da democracia racial. E a gente vai trazer um autor muito importante para a sociologia. E quando eu digo muito importante, não é necessariamente aclamado, é importante. Que é o Gilberto Freire, que foi o autor de Casa Grande Senzala, que foi publicado lá na década de 30. E a gente vai trazer um pouquinho do contexto, vai dar umas conversadas. Lucas, tu deu boa noite? Quer dar boa noite? Não deu boa noite? Eu já me esqueci. Não, eu já dei boa noite, dou boa noite de novo, dou vários boa noites. Boa noite, Luísa, que acabou de chegar também. Sim, eu estou esperando a Luísa ligar o áudio, porque a gente tem manias de saber, né? Temos espiões em todos os computadores, não, mentira. É o Mark Zuckerberg. Não sei se eu podia ter falado isso. O processo vem. Então, a Luísa... E processo, vai pegar o quê? No máximo vou pra cadeia, né? Horrível, vai mas... Mas, bom... a aula de hoje, então, boa noite. É exatamente isso que a Sami disse, que nós vamos falar hoje de um senhor chamado Gilberto Freire. Senhor é quando a gente chama alguém que a gente tem respeito. Mas a gente tem que lembrar... Eu uso para pessoas mais velhas. Ah, tá, também pode ser. Tá, aí se enquadra no quesito. Mas... Quando eu respeito, eu falo. E aí, meu consagrado? Pode ser. Eu, quando respeito, eu sou muito cheiroso. Não sei se vocês já perceberam. Mas... o que acontece, né? Existem pessoas... a gente traz para vocês os clássicos. E o que são clássicos da sociologia? São criaturas que influenciaram o pensamento de outros, que são muito importantes, que te falaram algo que ficou na cabeça de alguém durante um tempo. Né? Não necessariamente isso seria algo benéfico, né? Porque, por exemplo, a fissão do átomo gerou a bomba atômica, né? Benéfico para quem recebeu o lançamento da bomba, talvez não foi. Aí eu vou entrar com uma crítica. Por quê? Inicialmente, falando da bomba. A bomba, o Gilberto ou a bomba atômica? Os dois. Hoje a gente critica muito esse livro. Algumas pessoas, algumas ainda defendem. Mas eu acho que é importante trazer esses clássicos, porque além da gente ter uma ideia de qual era o contexto na época, a gente tem essa oportunidade de revisitar e pegar, porque mesmo quando algo não é bom, mesmo o erro,
ele nos traz algo de bom, que é um exemplo do que não fazer, por exemplo. Então, há males que vêm para mal e há males que vêm para bem, mas mesmo quando vem para mal, a gente pode tirar algo de bem. Esquizofrênica, né? Total. Deixa eu botar aqui a data de nascimento dele e de morte, porque dentro desse, eu acredito que dentro desse contexto mais que os outros, é muito Oi, Pedro. Eu achei que fosse o Pedro. Nosso. Não é o nosso Pedro? Eu acho que é. Eu também acho que é. Ele nasceu em 1900 e morreu em 1987. O nosso, sim, porque aqui a gente socializa tudo nosso. as pessoas, exatamente. A gente socializa até as pessoas. O livro, tá? Ele foi lançado em 1933. A abolição da escravatura foi 1888, certo? Em 13 de maio. Então, a gente pode ver aqui que ele surgiu com esse livro 55 anos depois. 55 anos depois. Hoje estou rápida com números. E para a data da morte dele até hoje é 33. Tá? Ou seja, a proporção das datas. Por que isso é importante? Porque existe um discurso, tá? Avançando um pouquinho mais para frente, existe um discurso de que a escravidão aconteceu há muito tempo atrás e que ela não existe nenhum resquício de influência no que a gente vive hoje. Aí a gente pensa que foram 400 anos de escravidão. Como 4 séculos de uma coisa que é totalmente... eu não tenho palavras para descrever, que é uma coisa tão horrível, tão absurda, que durou 4 séculos. Em um século vai desaparecer por completo. Vocês sabem quanto tempo leva para... Pensem no fato social. Quanto tempo leva para um fato social, digamos, ser modificado durante o período histórico? Pensem quantas gerações vão trabalhar ali em cima para algo ser modificado. Então, algo que durou 4 séculos não vai desaparecer em um século. Não vai. Dizem que um relacionamento, para a gente esquecer, leva metade do tempo do que o relacionamento durou. Eu ia fazer essa Mas, comparação. enfim, Não exemplo bobo, né? Mas pelo menos tá. Mas a gente falou, mas não falou o que o cara falou. Eu vou começar. Bom, essa obra que vocês estão vendo aí, se vocês já não minimizaram negócio, apresentação, é a capa do livro desse cara que saiu em 1933. Mas por que ele é importante? A gente precisa pensar depende, na verdade. Depende da edição que você tiver. Mas, para ser bem exato, essa imagem é um desenho do engenho Noruega, onde ele pegou os dados para fazer a pesquisa, os documentos, enfim. Ou seja, mas a capa depende da edição que você tiver. Eu não tenho nenhuma, então vamos embora.
Ele fez toda uma pesquisa, tá? Ele era dono de uma fazenda, as especificações do livro a Sami vai passar daqui a pouco, mais detalhes, mas basicamente ele fez um estudo aonde se criou esse mito de uma democracia racial. Tá? Você vai pensar direitinho sobre isso. Mas um pouco antes, a gente precisa pensar, a gente falou dos 400 anos de escravidão, tá? Da data da abolição da escravatura no Brasil, mas a gente precisa pensar também, tá? Duas coisas que estão relacionadas com isso. A colonização brasileira e a colonização americana e essa diferença. O que basicamente ele vai dizer dentro desse livro, com várias especificações? Que a nossa interação, as nossas relações raciais no Brasil são diferentes dos Estados Unidos e que o nosso racismo é diferente do deles, porque o racismo americano é segregacional, ele segrega. Você entra em lojas de negros, lojas de brancos, aquelas imagens que a gente já viu, bebedores só para brancos. Quem assistiu Umbrella Academy, espero... A última temporada mostra bastante essa... Muito. Quando eles voltaram no tempo, eu pensei assim, coitada dessa garota! E sim... Mas por que ele faz isso também? O Gilberto, ele estudou, morou muito tempo nos Estados Unidos. Aí quando ele volta para o Brasil, ele quer fazer um pouco desse comparativo. Daí vem o que a gente chama de racismo à brasileira, que é essa coisa estrutural, e ele vai falar, vai trazer uma ideia de que não é tão ruim quanto o racismo segregacional dos Estados Unidos, da experiência que ele teve enquanto viveu e estudou lá. Então, esse é mais ou menos o contexto. Ele vai fazer essa comparação porque ele morou e estudou lá. Então, quando ele volta no Brasil, ele começa a fazer essas observações e coloca ali no Casa Grande Senzala. Pode falar. O problema é que depois de toda essa escrita, de todo um trabalho, ele teve todo um trabalho, a gente não pode simplesmente... esse estuda ele é uma pessoa, tá, que é estudada hoje, porque ele fez sim todo um trabalho da maneira que foi feita, foi algo inovador para a época, que influenciou até hoje, que é um método mais etnográfico, mais ensaísta, de olhar, de detalhar as questões. O problema é que a gente vai usar eu vou usar uma palavra bem atual para isso. Ele romantiza essas relações, chegando numa conclusão de que isso não é tão ruim, e por causa da miscigenação que se deu dentro dessa relação, que hoje em dia sabemos que foi baseada, talvez não no local onde ele observou, mas em vários outros relacionada com violência, tá? Dizer que essa miscigenação foi positiva para com que o racismo brasileiro não fosse tão forte quanto o americano, tudo isso é extremamente questionável. Ele surge com as bases teóricas para o tio do Zap, mas não só o tio do Zap, para outros cientistas. Existiu uma linha de filhotes dele surgindo, inclusive, sendo patrocinados por instituições para fazer levantamentos. Sim, a gente tem que pensar, inclusive, ali no contexto histórico que esse livro está sendo lançado, né?
1933, está ali na Era Vargas. O Brasil está passando por todo aquele processo de criação de uma identidade, de nacionalização. Então, com o livro, dá para dizer também que ele quer buscar trazer essa identidade para o brasileiro. Até aí, ok, parece uma ideia muito boa, mas nem todas as ideias que a gente tem na concretização saem do jeito que a gente espera. Então, vai ter essa crítica aí da forma como ele fez a ideia, ótima. Inclusive, ele mesmo ele não se considerava nenhum sociólogo, nenhum antropólogo. Ele dizia que ele tinha sido treinado na escrita das ciências sociais. Mas, como o Lucas disse, esse método que ele utiliza é um método que é muito utilizado na antropologia, que é o método etnográfico. E até hoje, para você entender um pouco mais sobre outra cultura, é um método que auxilia bastante para quem está de fora, para poder entender, para poder, enfim, saber um pouco mais dos costumes da organização. Mas então, a gente chega exatamente nessa questão de que. Não, mas voltando mais um pouco, na época, o pior de tudo isso, tá, não é o que nos passa essa obra hoje. A gente tem hoje um entendimento, tanto científico quanto social, moral, né? Um entendimento diferente hoje, tá? O que não é desculpa para nada. Mas o que chega a ser pior para mim é que ele conseguiu ser, gente, pasmem, revolucionário. O que ele disse na época sobre como ele abordou o tema, tá, conseguia ser menos pior que o que veio antes. Sim, e inclusive na proposta dele no livro de como acabar com a ideia, com o racismo do Brasil, seria juntar as raças, o branco, o índio e o negro, que hoje a gente vai usar muito essa palavra miscigenação, que quer dizer mistura de culturas, de povos, de raças. Miscigenação é isso, é uma mistura. Provavelmente na prova do Enem vocês vão ver muito essa palavra também, porque eles gostam muito de usar, é uma palavra muito linda, muito chique. O significado dela tem, então, esse contexto. Misturar as raças, juntar as raças. E então a proposta dele no livro seria que essa mistura, quando todo o povo brasileiro tivesse miscigenado, não ia mais existir racismo. Porque quando a gente misturasse, a gente ia aprender a respeitar, como se fosse algo, sei lá, genético. Enquanto o racismo, ele é algo cultural, ele é algo que a gente precisa aprender e entender. Não quer dizer que eu possa ter uma família totalmente miscigenada e não ser racista. Porque se eu aprender a ser racista, eu vou ser racista, independente da cor dos meus pais, da cor dos meus amigos, da cor das pessoas que estão comigo, da minha própria cor. Isso é uma coisa que a gente aprende, não que vem do nosso material genético. Essa é a única palavra que eu conheço da biologia. Desculpa, pessoal. Mas, enfim, essa era a proposta dele no livro. E falando um pouco mais sobre o livro, então, ele trazia muito. Se vocês forem dar uma olhada, é um livro meio grande, meio denso, mas vale a leitura. Se vocês estiverem num momento de solidão, sem nada para fazer, o livro ele está disponibilizado online, inclusive. É que eu tinha uma professora que falava isso, que era pra gente estudar química nos momentos de solidão.
Eu sempre pensava, momentos de solidão, sei lá, vou ver um Smith, vou chorar. Não vou ouvir isso daqui. Mas é uma ideia, agora faz sentido, enfim. Esse livro, ele tem um teor muito, mas muito sexualizado. Principalmente das mulheres negras. Porque o que ele trazia? Que o povo brasileiro tinha essa sexualização, que as pessoas tinham uma... Não sei se vergonha é a palavra certa, mas uma certa contenção em falar sobre isso. Não vamos falar que o brasileiro tem essa sexualidade. Vamos guardar isso. Só que quando ele traz no livro essa sexualização, ele traz principalmente das escravas, das mulheres negras, com os senhores da Casa Grande. E aí, hoje, quando a gente vai analisar isso com tudo que a gente sabe, com todo o nosso contexto, a gente vê que essa não é uma relação saudável, de equalidade, porque quando você é escravo numa casa, se o senhor feudal vier ao seu encontro, não é como se você pudesse escolher dizer que não para ele, que você está indo lá por livre, espontânea vontade, desculpa. Ele é seu dono. Na época da escravidão era isso, as pessoas eram donas das outras. Não tinha não, eu não quero fazer isso, não interessa. Se a pessoa é dona da outra, ela vai mandar fazer o que ela quiser, senão ela vai, sei lá, castigar, matar. Então, essa ideia que ele traz de que havia essa troca, essa sexualidade envolvida ali entre o patrão, e ele vai usar isso, inclusive, com os povos indígenas, dizendo que a mulher indígena, a Índia, ela fez muito mais pela democratização racial do Brasil do que o próprio índio que ia trabalhar, ia fazer pesca, ia fazer essas atividades mais braçais. Porque ela podia se reproduzir com o homem branco. Então, isso ia sanar toda o problema racial ali. E hoje, vendo isso, a gente vê que ele usa de um patriarcalismo, que na época era algo considerado normal, naturalizado, mas que não era como se as mulheres pudessem escolher. Havia muito estupro nessa época. As pessoas, elas eram obrigadas, elas não tinham essa escolha de sim, eu quero ficar com meu patrão porque eu gosto dele, não. Ele vai me obrigar porque ele é meu dono, ele não vai me perguntar. Então, essa romantização, como o Lucas disse, é algo que o próprio Gilberto, ele é de família rica, ele é de uma elite pernambucana. Então, tem que pensar também na visão dele, escrevendo aquilo do que ele viveu, como um homem branco de muitas posses. Pensem, por exemplo, se essa história fosse contada por uma mulher, por uma índia, por uma escrava, se seria com essa mesma romantização. Mas, enfim, aí ele vai trazer bastante aspectos sobre até trazer alguns exemplos sobre as comidas, enfim, sobre a organização ali entre a casa, entre a senzala. Aí nessa imagem vocês conseguem dar uma olhada, mas tem outras imagens que eu não consegui baixar numa boa qualidade, que vai trazer a diferença do que era até o tamanho da casa grande e da própria senzala, da casa grande onde moravam poucas pessoas e da senzala onde estavam todos os escravos, que era um número muito maior de pessoas. Enfim, as condições. Outras críticas que vão surgir ao livro, que ele traz essa ideia também de bom patrão. Ok, a gente não pode generalizar, mas essa ideia de bom patrão, de novo, é a mesma situação. Ali o escravo,
ele não tinha o papel de escolha, de argumentação. Então, a gente fala, mas ele era um bom escravo, de repente ele não dava castigos físicos. Ele era um bom escravo, não, desculpa, ele era um bom patrão, ele não dava castigos físicos. Mas peraí, ele era dando coisas, ele era deles, donos de escravos. E por si só, isso já não é uma coisa aceitável. Então, essa história de bom patrão, e ele era bom, ela não fecha, porque uma pessoa que é dona de escravos, ela já está errando aí, né? Porque a gente já trabalhou sobre isso. Como é que eu vou ser dona de outro ser humano, gente? O que eu tenho de melhor demais que ele? Óbvio, a gente está pensando num contexto histórico hoje, mas, enfim, essa história de bom patrão a gente tem que pensar muito bem, porque não é bom patrão na visão dele. Pergunta pro escravo se ele tá ok com a situação. Não tá. Enfim, a gente falou sobre a miscigenação, ok. E aí, outra citação que eu trago aqui também é sobre a questão do fim ali da escravidão. A escravidão acabou e festa tá tudo certo. Mas tá bom, vamos pensar um pouco sobre isso. Pensa na situação ali do ex-escravo. Antes ele estava nessa situação, mas e agora? Ele vai fazer o quê? Ele não tem instrução nenhuma, ele não tem terra, ele não tem nada. Ele não é aceito socialmente porque a escravidão acabou, o racismo não. Assim, imagina se hoje ainda existe racismo como era naquela época, muito pior. Mas, enfim, e o que ele vai fazer? Ele pode continuar trabalhando lá, que ele não vai ser escravo legalmente, mas ele vai continuar na mesma situação. Eu não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre os meios de produção, que a gente falou do sistema feudal. Quando a pessoa, ela estava lá no feudo, ela estava lá no feudo, ela tinha proteção. Mas não é como se ela tivesse escolha. Ela ia sair ali do feudo e ia fazer o quê? Ia se aventurar pelo desconhecido, pelo nada. Então, quando a escravidão acabou, além de tudo, tinha essa discriminação. Quando você não tem nada, não tem uma perspectiva, é mal visto na sociedade, que alternativas você tem? Então, ali a coroa acabou, a menina lá, a Isabel, assinou a Lei Áurea, e aí, beleza, vocês estão livres, olha como que eu sou legal. Mas não deu uma oportunidade, não deu. Além de ficar todo esse período tirando coisas das pessoas, a população negra, quando libertou, olha que bonzinho, eu te escravizo, mas eu te liberto. Ah, que pessoal legal, né? Só coisa boa. Não deu uma alternativa, uma perspectiva. Então esse pessoal ficou ao léu ali. O Lucas tem uma pergunta, tô que nem uma matraca agora. Fala que eu vou comer barulho. Não, tem uma pergunta para ti. Tem uma pergunta para ti e para o pessoal. Assim, ó, é porque a gente precisa entender bem a situação. Eu vou perguntar para vocês assim, tá, depois que rolou a assinatura lá da princesa, tá, por que os escravos não voltaram para casa? Para suas famílias? Alguém sabe responder? Eu vou botar a musiquinha do Roda Roda.
que muitos não voltaram para suas famílias? Onde é que estavam as famílias dessas pessoas? Porque existe uma coisa, atualmente, vamos voltar para cá, para hoje, que existe assim, mas será que a escravidão acabou? E o fulano que trabalha e mora no emprego, ou fulano trabalha cortando cana e ele não consegue, ele está sempre devendo e ele não consegue sair daquela situação e não se nossa, olha só a minha situação hoje, eu recebo um salário mínimo e eu não consigo fazer nada, isso é escravidão. Não. Escravidão foi o que aconteceu, as pessoas serem tiradas do seu lugar, do seu continente, porque a África não é um país, muito prazer, saírem do seu Existem continente. vários países e tiraram pessoas de vários países, inclusive países que eram inimigos entre si, colocaram essas pessoas juntas. Tá dentro do barco, que vocês sabem, porque eu imagino que todos tenham o mínimo conhecimento sobre os navios negreiros, tudo o que aconteceu, chegava metade ou nem isso para cá. As pessoas, não, tá, mas quem chegou aqui conseguiu estabelecer famílias. Não, as pessoas eram vendidas separadas, exatamente para poder quebrar o espírito daqueles seres humanos. Houve muita ciência envolvida e pensamento, como que eu vou subjugar uma pessoa? E isso a gente precisa pensar em tudo que a gente aprendeu sobre cultura. Por que quando a Samara falou há um tempo atrás, eu inclusive me ri? Porque isso é uma coisa que não faz o menor sentido uma pessoa... Tá, eu sei que existe terra plana, existe gente com capacidade para qualquer coisa hoje em dia, tá? Mas é muita acrobacia argumentativa, tá? E é muita ilusão, alienação, qualquer coisa que vocês queiram pensar, de me dizer que simplesmente saber o que foi a escravidão, tá? Pelo tempo que ela aconteceu, saber como que funciona criar um hábito, criar uma cultura, e simplesmente me dizer que a princesa Isabel foi uma salvadora, as pessoas acreditarem nesse tipo de coisa. E a gente aprende isso na escola. Quando eu aprendi sobre isso, foi nesse contexto. Foi muito tempo depois que eu descobri e entendi a situação. E me dizer que assinar um pedaço de papel acaba com as desigualdades. Tu cria um sistema baseado na ideia de que uma pele clara tem mais valor que a escura, e a partir do momento que vocês dizem, somos todos iguais, isso acabou, isso não existe. Isso não existe. E aí passa o quê? Dessa época que se assinou o negócio 1888. Isso passa 55 anos. Tá lá o cara jogando na cara que basicamente as pessoas precisam se relacionar com brancos para pararem de sofrerem racismo. Entre aspas, é o que ele está dizendo, não é? Tipo, vamos resolver o problema da do racismo com a miscigenação, mas a miscigenação não é um branqueamento. E a gente tem essa resposta na prática, né? Porque passou aí. A gente daqui 13 anos vai fazer o centenário da obra. Houve miscigenação no Brasil, houve. E o racismo ainda está aí, então está comprovado historicamente. A história sempre resolve a situação. A história sempre mostra se aquilo é ou não é o que está sendo dito. E aqui é um exemplo, mostrou que não. O Brasil foi miscigenado e o racismo continua aí. Porque não é uma questão de tom de pele, eu vou ficar meio branca, meio morena.
eu vou ter pais negros, e eu vou ter uma mãe indígena, e isso vai me fazer uma pessoa melhor. Não vai, porque a gente tem que aprender sobre isso. Isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar educando as pessoas. De que essa soberania racial, ela não existe, ela não faz sentido, ela não deve existir. Mas, enfim, que o Lucas estava falando antes sobre essa questão de ter terminado, eu acho que a gente tem que pensar muito na visão dele no contexto do próprio autor, né? Porque se hoje, para um homem branco, rico, já é uma vida maravilhosa, imagina da década de 30, devia ser melhor ainda. Então ele pensava na cabeça dele, nossa, pensei isso, é verdade. E as outras pessoas vão fazer o quê? Quem está ali sendo marginalizado não tem voz. Então quem é que vai fazer o contraponto, dizer que não é assim? Não tem como. Não tem como, porque eles vão falar que jeito? Vai chegar lá na casa grande, no patrão, e falar: olha só, meu dono, não é bem assim, não quero ficar com o senhor. São situações que não tem como. Não sei se vocês entendem. Tá, a gente deu boa noite para Juliane, para Luísa, boa noite para Franciele. Nós vamos precisar saber se vocês estão aí e dizer alguma coisa para nós, nem que seja oi. Manda um ok que vocês estão nos vendo e a gente não tá aqui falando entre si. Tá Mas bom. aí, para direcionar assim, mais para um final, já que nos faltam uns 13 minutos, a gente já bateu na ideia da questão do que ele fez, de toda a obra e de todo o contexto e da vida e tal. Beleza, tá? O que foi feito, tá feito. Mas aí vem o depois. Porque, tipo, eu digo um negócio. Eu disse. A gente não tá também jogando a culpa do racismo no Gilberto Freire, né? Mas aí a gente pensa assim, tá, mas isso foi uma coisa que um cara disse, que diferença? Que diferença? Ele faz filhotes, né? Porque era uma coisa que a gente estava dizendo antes. Aí surge outras pessoas e dizem, não, mas o fulano disse que existe uma democracia racial, tá? Aí vem um outro autor e segue os seus estudos, faz um estudo da Bahia. Uma questão interessante é que nas eleições passadas, eu lembro que alguns candidatos utilizaram ainda da obra do Freire para se valer da democracia racial. Não, a Samara resumiu todo o negócio, mas eu ainda Isso, o livro foi lançado em 33, isso eu vou dizer que foi em 2018. Foi em 2018 a última eleição, né? Desculpa, gente. Sim, foi em 2018. Mas bom, o cara faz lá um estudo da Bahia e ele usa de pretexto de que dentro da democracia racial que tipo, não existe no Brasil o preconceito relacionado à cor. Tá? Não existe preconceito racial no Brasil. Porque todo preconceito, tá, era relacionado à classe social. Se a pessoa era pobre ou rica, como o fator de ser rico ou ser pobre
não estava delimitado judicialmente e linkado à ideia da raça, porque existiam pessoas negras ricas, ou seja, isso era possível. Se isso não fosse impossível, aí o problema já não era meu. No caso do autor. O pessoal que usa o tiro na curva para se valer pro todo, né? Mas tem gente que consegue. Aí surge deste filhote do primeiro, surge um terceiro. A, a cegueira é tão grande que está escrito no livro da pessoa, tá? De que existe uma valorização, tá? Ele vai falar de miscigenação de novo. Ele diz que ele observou que existe uma valorização maior, tá, das pessoas com pele branca, das negras. Isso em 60 e tantos. De que não que ele achava que isso existia, calma aí. De que as pessoas, de que a nossa cultura, de que a nossa vida, tá? De que a sociedade via as coisas dessa maneira. Porque sempre na questão da miscigenação, se buscavam, existia um sentido de status, existia um sentido de valorização ao querer, isso era algo positivo se relacionar com uma pessoa branca, porque os seus filhos estariam mais longe do racismo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O vice-presidente atual utilizou de um discurso eugenista. Não, mas a pior parte não foi ter ele chego nessa conclusão. A pior parte foi ele chegar nessa conclusão de que isso existe e ele escrever no resto do livro que isso não é culpa da cor, que isso é culpa da classe. E tudo isso porque se surgiu quando esse senhor lançou essa obra, ele lança um precedente. Ele cria uma base para outros virem atrás dele e dizerem, olha, racismo não existe. Basicamente, gente, toda essa aula é pessoas dizendo racismo no Brasil não existe, porque ele não é como o racismo americano. Tá? E o que a gente está tentando aqui, dentro de mais ou menos 1 hora, deixar muito bem explicado para vocês. Ele existe sim. Isso é mais um resquício da nossa formação como um país que foi colonizado. Vocês já devem ter visto muitas situações de pessoas falando, não, porque nos Estados Unidos é assim e é melhor. Isso são ideias que... A Sam travou para mim. A Sam travou, né? Será que se eu tirar minha câmera, ela volta? Ela se jogou. Ela não caiu. Pera. Então, voltamos a gravar. Eu esqueci o que ela estava dizendo. Né? Mas, bom, que ela estava falando sobre as questões dessa comparação Brasil e Estados Unidos, porque lá é tudo muito melhor e sempre melhor, e essas questões. Mas não é porque o racismo no Brasil não se apresenta de uma maneira segregacionista e tão diferenciada quanto acontece em outros lugares, que aqui não tem. E para isso, gente, a gente
pode selecionar vários fatos. Violência, tá? Violência contra a população negra, que são os que mais morrem. Você vai fazer qualquer recorte de, vamos pensar em LGBTs, tá? Quem assistiu a aula de redação da semana passada viu que eu comentei que os dados de pessoas LGBTs que mais morrem são pessoas negras, tá? Diferença nos salários, tá? Homens negros recebem menos que homens brancos, mulheres negras recebem menos ainda. São vários os fatores que a gente pode se utilizar para poder comprovar que isso existe. Tá? Porque acho que o maior desafio da ciência atual é desafiar o básico, tá? De que as pessoas estão simplesmente ignorando qualquer tipo de racionalidade mínima e dizendo que a Terra é plana ou que racismo não existe. Então, o que é que a gente precisa? E o que vocês precisam principalmente? Argumentação, tá? O que a gente chega a, por exemplo, voltando à ideia de que o cara, quando estudou sobre a Bahia, tá? As diferenças da Bahia nos anos 50, que foi o segundo estudo, o primeiro foi nos anos 30 e o próximo nos anos 50, de que existia uma valoração, sim. As pessoas davam um valor diferente para pessoas de cores diferentes. Mas aí eu pergunto para vocês aqui, quem é que dá? Quem é que atribui esse valor? As pessoas. Quem é que atribui conceito de beleza? Quem é que atribui, principalmente, conceito de valor? Quem é que atribui um preconceito de achar que porque a pessoa que entrou dentro da loja é negra e ela precisa ser seguida pelo segurança? Quem é que atribui esses valores? A cultura. E aí a gente tem duas questões aqui, tá? Pensando numa questão de solução de problemas, que é a argumentação que vocês precisam para caso a redação venha a ser sobre esse tema. A gente tem questões culturais, tá? Que é, vocês sabem o que é cultura, se não sabe, volta para a aula de cultura, tá? No YouTube. E são os nossos valores, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer e como se faz. Alteração desses valores. Porque se eles foram construídos, eles podem ser desconstruídos, tá? Derruba. E o segundo é dentro da questão da estrutura das instituições. E aí a gente vê em questões como cotas, a gente vê questões como o estágio da Magazine Luiza, tá? Não venham me dizer, porque na verdade eu não conheço nem a Juliane, nem a Franciele, nem a Luísa, para saber quem elas são. Mas pelo amor da Beyoncé e da Viola Davis, vocês não venham me dizer que racismo reverso existe. O argumento das pessoas é esse. O estágio da Magazine Luiza, não sei se vocês sabem disso, tá? Mas o Magazine Luiza resolveu fazer um estágio onde eles resolveram tirar os requisitos, tá? E deram preferência para pessoas negras. E aí as pessoas brancas estavam dizendo que estavam sofrendo um racismo reverso. Bom, The Boys, né? Quem assistiu os últimos episódios, personagem, aquela, né? Dizendo que a raça branca estava sendo extinta, né? Então, são essas coisas. Se vocês não entenderam nada da aula de hoje, pelo menos não me digam que racismo reverso existe, tá? É isso. Beijos. Fiquem com o espanhol. Voltei só para dar tchau. E busca. Ai, sim! Obrigado, Franciele!
Porque a gente não sabe para quem está dando aula. Isso é muito importante. Minha internet caiu, desculpa, pessoal, mas estou aqui de volta. Espero ter finalizado bem. Isso. Não, mas isso é necessário. Isso, infelizmente, é necessário hoje em dia. O que? Onde errei? Onde errei? Onde estou errando, senhor? Nós. Quem não questiona o seu privilégio branco é parte do problema. Bom, beijos. Até a próxima aula, pessoal. Beijos, beijos. Qualquer coisa, entre em contato.